A morte do Papa já estava escrita. Entenda toda a verdade. Nada acontece por acaso. Há forças ocultas que regem o destino dos poderosos. Mas será que a morte do Papa foi apenas um evento natural? Ou um capítulo já escrito em uma profecia antiga? Pense comigo, quantas vezes a história já nos mostrou que os grandes acontecimentos do mundo não são meras coincidências. Guerras, quedas de impérios, ascensão de líderes e até a morte de figuras religiosas. Tudo parece seguir um roteiro invisível, uma sequência de fatos que já estavam traçados muito antes de acontecerem. E quando falamos sobre a morte de um Papa, a pergunta inevitável surge. Isso já estava escrito? Os sinais estavam por toda parte. Alguns falam de antigas previsões, outros mencionam conspirações que se desenrolam nos corredores do Vaticano. Existem documentos, profecias e até mesmo visões místicas que podem ter anunciado esse momento com séculos de antecedência. Mas por que ninguém prestou atenção? Ou melhor, quem quis esconder essa verdade? Você já ouviu falar das profecias de São Malaquias? Segundo ele, cada papa já estava predestinado e haveria um último sucessor antes do fim dos tempos. E se eu te dissesse que a morte recente se encaixa perfeitamente nesse enigma, que as descrições feitas há centenas de anos podem ter revelado esse evento com precisão assustadora? O que isso significa para o futuro da Igreja e do mundo? Mas não é só isso. Existem padrões ocultos que se repetem na história papal. Papas que morreram em circunstâncias estranhas, renúncias inesperadas, disputas internas que nunca vieram à tona. O próprio Vaticano é um palco de segredos sombrios, e a morte de um Papa pode ser muito mais do que um simples acontecimento biológico. Poderia ser um sacrifício, uma transição de poder planejada nos bastidores, e se eu te dissesse que documentos vazados indicam que essa morte já era esperada, que certos grupos dentro do Vaticano já estavam preparados para o próximo passo, que algumas pessoas sabiam que o tempo desse Papa estava chegando ao fim antes mesmo dos médicos o diagnosticarem. Afinal, quem realmente comanda a Igreja por trás das cortinas? Há também um mistério em torno do próprio nome do Papa. A escolha do nome pontifício nunca é aleatória e muitas vezes carrega um significado profético. A conexão entre nomes, datas e eventos passados pode revelar um ciclo repetitivo, uma linha do tempo que se repete como um relógio espiritual prestes a dar sua última badalada. E se estivermos diante de um momento crucial para a humanidade? A morte desse Papa pode ser o início de algo muito maior do que imaginamos. Mudanças políticas, crises espirituais, um novo rumo para a Igreja, ou até mesmo o cumprimento de uma profecia esquecida. Então, antes de descartar essa possibilidade como teoria da conspiração, te faço um convite. Abra os olhos e siga as pistas. A verdade não está no que nos dizem, mas no que tentam esconder. E se a morte do Papa for apenas o começo de algo muito maior? A morte do Papa já estava escrita. Entenda toda a verdade. Nada acontece por acaso. Há forças ocultas que regem o destino dos poderosos. Mas será que a morte do Papa foi apenas um evento natural? Ou um capítulo já escrito em uma profecia antiga? Pense comigo. Quantas vezes a história já nos mostrou que os grandes acontecimentos do mundo não são meras coincidências? Guerras, quedas de impérios, ascensão de líderes e até a morte de figuras religiosas. Tudo parece seguir um roteiro invisível, uma sequência de fatos que já estavam traçados muito antes de acontecerem. E quando falamos sobre a morte de um Papa, a pergunta inevitável surge: isso já estava escrito? Os sinais estavam por toda parte. Alguns falam de antigas previsões, outros mencionam conspirações que se desenrolam nos corredores do Vaticano. Existem documentos, profecias e até mesmo visões místicas que podem ter anunciado esse momento com séculos de antecedência. Mas por que ninguém prestou atenção?
Ou melhor, quem quis esconder essa verdade? Você já ouviu falar das profecias de São Malaquias? Segundo ele, cada papa já estava predestinado e haveria um último sucessor antes do fim dos tempos. E se eu te dissesse que a morte recente se encaixa perfeitamente nesse enigma? Que as descrições feitas há centenas de anos podem ter revelado esse evento com precisão assustadora? O que isso significa para o futuro da Igreja e do mundo? Mas não é só isso. Existem padrões ocultos que se repetem na história papal. Papas que morreram em circunstâncias estranhas, renúncias inesperadas, disputas internas que nunca vieram à tona. O próprio Vaticano é um palco de segredos sombrios. E a morte de um papa pode ser muito mais do que um simples acontecimento biológico. Poderia ser um sacrifício, uma transição de poder planejada nos bastidores. E se eu te dissesse que documentos vazados indicam que essa morte já era esperada, que certos grupos dentro do Vaticano já estavam preparados para o próximo passo, que algumas pessoas sabiam que o tempo desse Papa estava chegando ao fim antes mesmo dos médicos o diagnosticarem. Afinal, quem realmente comanda a Igreja por trás das cortinas? Há também um mistério em torno do próprio nome do Papa. A escolha do nome pontifício nunca é aleatória e muitas vezes carrega um significado profético. A conexão entre nomes, datas e eventos passados pode revelar um ciclo repetitivo, uma linha do tempo que se repete como um relógio espiritual prestes a dar sua última badalada. E se estivermos diante de um momento crucial para a humanidade? A morte desse Papa pode ser o início de algo muito maior do que imaginamos. Mudanças políticas, crises espirituais, um novo rumo para a Igreja, ou até mesmo o cumprimento de uma profecia esquecida. Então, antes de descartar essa possibilidade como teoria da conspiração, te faço um convite. Abra os olhos e siga as pistas. A verdade não está no que nos dizem, mas no que tentam esconder. E se a morte do Papa for apenas o começo de algo muito maior? Agora, pare por um instante e reflita. Se a morte desse Papa já estava escrita, então o que mais já está selado no destino da humanidade? Se existem eventos pré-determinados, será que ainda temos o poder de mudar alguma coisa? Ou estamos apenas seguindo um roteiro invisível, sem perceber que cada passo já foi planejado há séculos? Os próximos dias serão cruciais. O mundo estará atento à sucessão papal, aos movimentos dentro do Vaticano e às mensagens que serão passadas ao público. Mas a verdadeira questão não está no que será dito oficialmente, e sim naquilo que será silenciado. Quais informações não chegarão ao conhecimento da maioria? O que será abafado nos bastidores enquanto o foco das câmeras está em outro lugar? Muitos acreditam que o próximo Papa já foi escolhido antes mesmo da morte do atual. Que dentro das paredes do Vaticano existe um grupo seleto que decide o rumo da Igreja e, consequentemente, influencia os rumos do mundo. Mas quem são eles? E mais importante, qual é o verdadeiro propósito deles? A história nos ensina que, sempre que um líder poderoso cai, há uma disputa pelo trono. E no Vaticano não é diferente. Enquanto para muitos essa sucessão parece ser um processo espiritual, na realidade, trata-se também de uma batalha política, onde forças ocultas tentam direcionar os próximos passos da humanidade. Se a profecia de São Malaquias estiver correta, o próximo Papa será o último. O que isso significa? Será que estamos nos aproximando de um evento que mudará a estrutura da Igreja para sempre? Ou será que essa interpretação foi manipulada ao longo dos anos para servir a interesses específicos? E se tudo isso fizer parte de um plano muito maior, onde religiões, governos e instituições trabalham juntos por um objetivo que a maioria desconhece? Não estamos falando de suposições vazias, mas de padrões históricos que se repetem. Olhe para o passado e veja.
Toda grande mudança sempre veio acompanhada de um sinal. E agora, estamos diante de mais um sinal claro de que algo está prestes a acontecer. O que nos resta, então? A busca pela verdade. Uma verdade que não será entregue facilmente, mas que está à disposição daqueles que ousam enxergar além do véu da ilusão. Quem olhar apenas para as manchetes verá apenas a superfície. Mas quem souber conectar os pontos verá o desenho maior se formando diante dos seus olhos. E agora eu te pergunto, você consegue sentir essa mudança no ar? A história está nos avisando que algo maior está em jogo. E aqueles que ignorarem os sinais podem ser pegos de surpresa quando tudo vier à tona. Se a morte do Papa já estava escrita, significa que o próximo capítulo dessa história já foi planejado. E nós estamos prestes a vivê-lo. A única questão é: você vai assistir passivamente ou vai abrir os olhos para o que realmente está acontecendo? Não deixe essa mensagem morrer aqui. Curta esse vídeo, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder os próximos conteúdos. Comente abaixo o que você acha sobre tudo isso. Suas opiniões são essenciais para continuarmos esse debate. E mais importante, compartilhe esse vídeo com quem precisa saber dessa verdade. Não podemos permitir que esses mistérios permaneçam escondidos. Juntos podemos despertar mais pessoas para enxergarem além das aparências. E se você quer ir ainda mais fundo nesse mistério, não deixe de assistir aos vídeos anteriores do canal. Há muitas peças nesse quebra-cabeça e cada uma delas nos aproxima da resposta que poucos estão dispostos a revelar. A verdade está mais perto do que imaginamos. Mas será que estamos prontos para encará-la?